Bom, pessoal, agora a gente vai focar na prática do tecido cartilaginoso. Ele também é bem simplesinho. A gente vai ter uns passo a passo para chegar a uma conclusão de identificação que vai ajudar bastante, tá? Então, eu quero que primeira coisa que a gente faça é divisão de como que estaria conforme a localização. Só que, o que é mais importante, eu já deixei essas imagens aqui, quando a gente fala de tecido cartilaginoso, vai ser os condrocitos. Então, são os tem um R aqui, citos. Aqui, deixa eu apagar esse aqui. Então, vamos lá. Condrocitos. E você vai me perguntar assim, o que é condrocitos, Marcos? Bom, pessoal, os condrocitos é o que vai estar nessa área aqui, ó. Aqui, ó. Isto é um condrocito. Isto aqui em si é chamado de laguna, como se fosse um lago, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai ver esses condrocitos nas lagunas. E o que é isso? É uma célula, olha para você ver, ó, ela é mais redondeada, meio formato ovalado, tá bom? E, a princípio, você está vendo que ela tem uns espaços quase que em branco, ó, tipo aqui. Isso aqui é a laguna, tá bom? Então, vocês estão vendo umas bolinhas dentro disso aqui, é o condrocito dentro da laguna. Aqui, ó. Então, condrocitos dentro da laguna. Essa é a primeira coisa que a gente tem que diferenciar, tá? Sempre que eu vi condrocito dentro de laguna, eu vou lembrar de cartílago. É a primeira coisa, tá bom? Então, é a primeira coisa que a gente tem que ver. Segundo, como que eu sei também que é um cartílago? Vocês estão vendo aqui, né, pelas imagens, nenhuma presença de vasos. Ou seja, não tem nenhum vaso, nenhum capilar, nem nada. Isso aqui é somente cartílago mesmo, tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente está vendo os condrocitos. A gente viu que eles estão dentro da laguna. Ou seja, esses espaços aqui, ó. Condrocitos dentro da laguna. Isso aqui é o condrocito dentro da laguna. Aqui, ó. Aqui, tá bom? Segundo, a gente viu que praticamente é uma matriz, né? Ou seja, a gente está vendo muitas fibras com poucas células. Ou seja, muito cartílago, perdão. Muito cartílago com poucas células. Tá? Literalmente parece que ele está vazio, vocês concordam? De certa forma, os cartílagos parecem que estão vazios em comparação com os outros. Terceiro, então, aqui segundo, a gente vê como é o cartílago. E terceiro, como eu identifico, porque não tem vasos. Ou seja, não tem veias, não tem artérias, não tem nervo, nenhum capilar. Tá? Então é isso. E aí, bom, o que a gente tem que saber de importante mesmo é diferenciar os três tipos. Primeiro tipo que a gente tem é o cartílago hialino. Como que a gente vê o cartílago hialino, gente? Olha, literalmente lisinho, lisinho, lisinho. E parece, não sei se vocês concordam, ele parece um vidro. Olha, pelas imagens, não parece um vidro? E o que a gente tem de característica principal que a gente falou? A gente tem os condrocitos nas lagunas. Tá? Primeira coisa. Então, a gente tem praticamente os condrocitos em grupos, olha. Aqui é um grupo de condrocitos na laguna. Tudo bem? Então, característica. É o mais cobrado até, gente. Então, a gente pode avançar e até ver aqui, ó, com outras imagens, ó. O que a gente tem que saber aqui? Então, isso aqui tudo é cartílago, né? E quando a gente avança, aqui, ó, a gente vê os condrocitos. São literalmente esses espaços aqui, ó. Isso aqui é um condrocito. Isso aqui é um condrocito. Isso aqui é um condrocito. Tá bom? E as lagunas são o quê? Vocês vão pensar como se fosse um lago.
A laguna, esses espaços aqui, ó, estão brancos aqui, ó. Tá vendo? Mais embranquecidos. Isto é a laguna. E aí, quando a gente vê essa mistura, né, praticamente algo assim mais claro com algo mais escuro, lembra que os condrocitos dentro da laguna, tá bom? E aqui, por exemplo, ó, a gente de novo tem, ó, isso aqui é o condrocitos, condrocitos, tá? Ó, isso aqui é gordura, somos gordinhos, opa, gordura, somos gordinhos de gordura. O que mais a gente pode ver? Isso aqui de fato é a nossa matriz, ó. Separar tudo, isso aqui é a matriz. Não precisa saber, tá? Quero que vocês saibam mais que é o condrocitos das lagunas, cartílago e hialino, tá? Hialino, lembra, parece um vidro, tudo bem? Então esse é o primeiro cartílago que a gente viu. E aí, pessoal, a gente vai num cartílago chamado de cartílago elástico. Então, esse segundo aqui é o cartílago elástico. E o que a gente tem de importante, que tem de diferente nesse cartílago elástico? Vocês concordam que ele parece até o hialino, olhando assim, olha, parece o cartílago hialino, só que vocês estão vendo que ele tem como se fosse uma sujeira, essas áreas aqui, ó. Cadê outra cor? Aqui, ó. Essas áreas aqui estão mais escuras. Olha, parece o hialino, só que ele está mais escuro. Bom, literalmente são as fibras elásticas dele. Então, por que ele é elástico? É literalmente o que diferencia. O hialino a gente não tinha nada, aí aqui a gente já tem. Ou seja, a gente está vendo aqui, ó, a mesma coisa. Ó. Isso aqui é uma laguna. Tudo bem? Isto aqui é um condrocito. Aqui, olha, condrocito. Outro condrocito. Beleza? Outro condrocito. E aí onde que a gente está vendo as fibras? É onde está essa área mais escura. Esta área assim, meio que rodeando. Então, o que faz ele ficar mais escuro são essas fibras elásticas. Tá bom? Então é por isso. Olha, outro condrocito. Outro condrocito. Então, é literalmente, gente, o cartílago hialino, só que com fibras, tá? Pensa que ele está muito mais bagunçado. Olha para vocês verem como que ele está feião aqui. Aqui, ó. Vocês conseguem perceber? Ah, falei, Max, realmente. Então, é isso que vocês têm que saber. Então, é como se fosse um hialino, só que escuro. Então, como que a gente vai identificar? A gente vai ter fibras negras ou mais escuras com ramificações, ramificadas. Tá? E aí, isso é o que? Cartílago e elástico. Cartílago e elástico, no caso, tá? Então, o elástico, para mim, ele é bem simples. Tá, tá vendo? Os condrocitos parecem um cartílago hialino, aí lembra da escuridão. As fibras aqui. Ó, tanto de fibra elástica que ele tem. Tá? Bom, e aí, o último que a gente tem é o fibroso. Ou fibrocartílago, né? A gente pode chamar eles dois nomes. Então, a gente pode dizer que é o fibroso ou fibrocartílago. E aí, como que a gente vai ver? Pessoal, a grande diferença aqui são as fibras colágenas. Literalmente, e eu quero que vocês anotem, a característica principal é os condrocitos, eles estão alinhados. Então, você vai identificar assim. Como que eu vou saber que é fibroso? Os condrocitos estão alinhados. Segunda coisa que é muito importante, vocês vão ver que ele tem um aspecto de fibra. Parecem várias fibras. Beleza? Essas fibras são fibras colágeno. Tá?
Pessoal, olhando assim, ele não parece que ele tem uma densidade muito grande, como se fosse um tecido conjuntivo denso? Então você pode dizer que é um tipo de cartílago, mas tecido conjuntivo denso, tá? E aí, a gente pode identificar aqui também, ó. Aqui, por exemplo, ó, olha aqui, essa imagenzinha, cara, que bonitinho. Condrocito dentro da laguna. Ele está, de certa maneira, alinhado. Beleza? Aqui a gente tem um pouco de outras fibras, que são cerebroblastos, mas não é importante. Mas pensem assim, ó. Olha os condrocitos aqui, eles estão alinhados. Fiz uma retinha, estão alinhados. E pensem, a gente tem as fibroblastos, ó. Outras células aqui que não são condrocitos, aí são fibras. E literalmente, pensem, ó, ele parece que está muito bagunçado, ó. Muito mais bagunçado. Que dá uma sensação de estar denso, né? Então é isso. Fibroso a gente vê assim, tá bom? Eu acho que é bem simples diferenciar um do outro. Eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, tá? Então, de novo, fibroso a gente está vendo fibras, ó, como se fossem várias fibras, os condrocitos. E a gente tem as fibras assim, sinceramente, fazendo uma conversão. E aí, pense, ele é como se fosse muito mais denso, como se aqui, pode até fazer de toda cor. Aqui rosa, aqui. Pensem que aqui, ao redor, ele é muito mais denso. Essas fibras, gente, o desenho não ficou bom, mas vocês vão entender. Como se ele tivesse uma densidade grande ao redor e a gente quase não vê tanto o aspecto fibroso dele. Mas é assim que a gente vê. E os condrocitos às vezes nas lagunas, só que alinhados. Ó. Todas as vezes, Marcos, nem sempre, tá? Mas geralmente eles vão estar alinhados. Tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês na prática sobre tecido cartilaginoso. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer outra dúvida podem mandar, pessoal.